Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui, pastor Edvânio, seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus. Nesta noite, compartilhando uma palavra da parte de Deus com a sua vida. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 31. Deixa eu notificar aqui a alguns irmãos que nós já estamos ao vivo, já estamos online para compartilhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já está conosco conectado, convide mais alguém para estar participando deste momento na presença de Deus. Nosso intuito aqui é tão somente de Cristo, trazer uma palavra de esperança, de fé, uma palavra de arrependimento, de transformação, de mudança para a sua vida. Glória a Jesus. Como eu disse, o texto se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 31. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento dado ao nome do Senhor Jesus. Você que já está conosco, não perca, nós vamos estar iniciando aqui uma série de ensinos bíblicos. Vamos falar sobre o fruto do Espírito, vamos falar sobre o caráter cristão, vamos falar sobre ética cristã, vamos falar sobre batalha espiritual. Vai ser uma série de vídeos aqui, vídeos ensinando acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você que já está aqui conosco, por gentileza, já vai comentando aqui de onde você está nos acompanhando. Deixa aqui a sua saudação de paz. Participe conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmilson, Deus abençoe a sua vida. Estou com muita saudade de vocês aí no Ouro Verde, na Vendinha. Eita, irmão, os irmãos são abençoados demais. Os irmãos que são crentes, que são, aleluia, cheio da presença de Deus, é aí no Ouro Verde e na Vendinha. Hein? Só tem irmão abençoado. Estou com vocês aí. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 21. Não vamos perder tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos falar hoje acerca de fé versus medo. O medo, ele é inimigo da nossa fé. O medo, ele nos impede de realizar grandes coisas. Eu acredito que já falei um pouco acerca disso aqui em alguma live, só que eu torno a dizer, o medo, ele é inimigo da nossa fé. Aleluia. Nós que somos cristãos, cremos no Deus Todo-Poderoso, cremos no Deus vivo e verdadeiro, nós não podemos ter medo. Glória a Jesus. Nós não podemos ter, mas é interessante, engraçado que nós temos medo. O medo está presente nas nossas vidas, presente no nosso dia a dia. Em muitas coisas que vamos fazer, nós sentimos o medo. Isso é próprio do ser humano. Mas a fé, ela vence o medo. O pastor Arley Neves, lá de Montes Claros, comentou aqui, fé é Deus. O medo só rouba a nossa fé. Glória a Deus. Isso é verdade. Fé é crer no impossível. Fé é crer naquilo que está além da nossa capacidade, além da capacidade humana. Mas o medo realmente, ele rouba a nossa fé. O medo, ele mata a nossa fé. Então nós temos que pedir a Deus a cada dia que renove a nossa fé. Aleluias. Que fortaleça a nossa fé. Glória a Jesus. Para nós darmos início aqui, nós estamos por partida o capítulo 31 do Evangelho de Mateus. Neste capítulo que nós lemos aqui, alguns versículos atrás, a Bíblia vai relatar quando Jesus andou sobre as águas. E Pedro também pediu para andar sobre as águas junto com Jesus. A Bíblia diz que naquele momento eles estavam ali no barco, sozinhos, os 12 discípulos, e houve uma grande tempestade. Eles ficaram com medo, assustados, achando que o barco iria afundar. Mas naquele exato momento que aquela tempestade sobre eles,
Jesus apareceu. Isso é muito interessante e conforta o nosso coração, porque é no meio da tempestade que Jesus ele se apresenta sobre as nossas vidas. Às vezes você está passando por uma tempestade nesse exato momento, no seu casamento, na sua família, e neste exato momento, aleluia, Jesus ele quer se revelar sobre a sua vida. Glória a Deus. Ele quer mostrar o poder dele sobre a sua vida. Então nós vemos que e quando eles viram Jesus, eles se assustaram, eles estavam com tanto medo que eles pensaram que Jesus ele era um fantasma. E Jesus disse: não temas, não tenha medo, sou eu. E Pedro falou, Pedro com tanto medo, quando nós sentimos medo, o medo ele é parceiro, ele é amigo da dúvida. Nós também duvidamos. E essa é a maior fraqueza do homem. Pedro duvidou, cadê Jesus? Falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou com Pedro, vem, aleluias. E Pedro começou a ir, Pedro começou a andar em direção a Jesus. É muito interessante que quando Pedro ele estava andando sobre as águas, um detalhe muito importante, naquele momento o mar, aquela tempestade era um problema muito grande para Pedro e para os demais discípulos. Só que é interessante que quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava com seus olhos fixos, focados em Jesus, ele estava andando sobre o mar, ele estava andando sobre a dificuldade, ele estava andando sobre o problema, ele estava passando por cima daquilo que era uma dificuldade. Mas quando Pedro passou a olhar para os ventos, passou a olhar para a tempestade, aí veio o medo, aí veio a dúvida. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. Trazemos aqui o que nós aprendemos, a lição que nós podemos trazer para nossas vidas. Quando nós estamos passando por qualquer dificuldade, seja uma dificuldade conjugal no nosso casamento, seja uma dificuldade na nossa saúde, dificuldade financeira ou espiritual, e nós estamos olhando para Jesus, nosso alvo é Jesus, nós estamos focados nele, nós conseguimos vencer, conseguimos passar por cima, de certa forma, sobre as dificuldades, mas quando nós começamos a olhar para o problema, começamos a olhar para a dificuldade, o que acontece? Nós começamos a afundar. Nós começamos a perder a batalha. E é o segredo. Nós devemos olhar para as dificuldades. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, sabe por quê? Deus ele não depende de circunstância para agir sobre as nossas vidas. Deus ele não depende de circunstância para agir, aleluia, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É muito interessante, aleluia, esta palavra, porque a Bíblia demonstra que a maior fraqueza do homem é a falta de fé. A maior fraqueza do homem é a dúvida, é o medo. O medo e a dúvida impede o homem e a mulher de realizar grandes coisas, seja qual for, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito social. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos obter a vitória. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos realizar coisas extraordinárias. Então, fé é crer. Aleluias. Nós podemos observar na Bíblia que o povo de Israel estava no deserto. Eu faço uma pergunta agora para os irmãos que estão aqui acompanhando. No deserto tem padaria? No deserto tem padaria? No deserto tem o quê? Tem cobra, escorpião, sol quente. Meu Deus do céu. Não tem coisa boa. Mas a Bíblia diz que quando o povo sentiu fome, Deus mandou o pão do céu. Aleluias. Quando o povo sentiu fome, Deus mandou o pão do céu. Deus, ele é o Deus. Aleluia. Não importa aonde nós estamos, não importa onde você está, não importa a situação da sua cidade, não importa o país, não importa se o país está em crise, se a sua cidade está em crise, não importa se as coisas estão subindo, não importa. Aleluia. Deus ele vai sustentar aqueles que o servem. Deus irá sustentar aqueles que creem no seu poder, na sua providência. Aleluia. Porque Deus não age conforme as circunstâncias. Deus age de forma sobrenatural. Deus não depende, aleluia, das circunstâncias para agir sobre a nossa vida. Deus é todo poderoso. Ao contrário, Deus não age segundo as circunstâncias. Deus muda as circunstâncias para operar, para nos abençoar. Louvado seja o nome de Deus. Aleluias. O amor de Deus é muito grande sobre as nossas vidas.
Aleluia. O pastor Arley comentou mais uma vez aqui. Eu quero ler o comentário dele. O Senhor Jesus sempre vai estar do nosso lado. Temos que crer no amor e nos seus cuidados. É verdade. Nós temos que crer, somente crer. Crer. O que significa crer? O que significa acreditar, ter fé em Deus? É você confiar inteiramente em Deus. Como o pastor comentou aqui, é você confiar, você acreditar que Ele vai sempre estar ao nosso lado. Que Ele vai sempre estar ao seu lado, te protegendo, te guiando, te sustentando, cuidando de você e da sua família. É você confiar sem reservas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a fé, lá em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. É crer no invisível. Ainda não aconteceu, mas você acredita que vai acontecer. Você ainda não tomou posse, mas você acredita que vai tomar posse. Aleluia. É você crer no sobrenatural. A fé é natural, mas a fé, ela também é racional. Glória a Jesus. A fé tem que ter entendimento. Aleluias. A fé é racional. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus têm que viver por fé. Glória a Jesus. Se o povo de Israel fosse viver pela vista, nós sabemos que muito do povo de Israel eram pessoas incrédulas. Mas também tinha aqueles que tinham fé, como Josué, como Caleb. Aleluias. Eles tinham fé. Quando nós temos fé, aleluia, nós assumimos riscos. Quando nós temos fé, nós nos lançamos. Quando nós temos fé, aleluia, nós confiamos inteiramente em Deus. Quando nós temos fé, aleluia, nós fazemos obras grandiosas na presença de Deus. Eles se destacaram porque a fé deles, eles tiveram fé em Deus. Enquanto o povo estava com medo, aleluia, dos gigantes, quando Deus falou, a terra é de vocês. Deus já tinha dado a terra, aleluia, a terra prometida para aquele povo. Só que muitos, quando viram os gigantes, eles falaram, não, a gente não vai conseguir. Nós somos como gafanhotos, aleluia, diante daqueles homens. Mas Josué e Caleb, eles disseram, não, a terra é nossa. A vitória é nossa porque o Senhor é conosco. Então eles acreditaram e eles receberam. Então se nós formos olhar para as circunstâncias, se a gente for viver pela vista, aleluia, Deus não se agrada da gente. Deus não se agrada de nós, aleluia. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos viver por vista. Nós temos que viver por fé. Para que nós venhamos agradar a Deus, nós temos que viver por fé. Nós não podemos viver com medo, viver inseguros. Vemos que quando Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, disse que a filha de Jairo estava doente, estava à beira da morte. E quando Jesus estava indo a caminho à casa de Jairo, Jesus parou para curar uma mulher que havia 12 anos sofrendo com a hemorragia. E quando Jesus estava ali operando aquela cura, aquele milagre, nós observamos que chegou alguém e disse para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o Senhor Jesus, porque a sua filha já está morta. No momento, Jesus se voltou para ele e disse, Jairo, não temas, não tenha medo. Somente creia, somente acredita. Aleluias. Aleluias. E eu digo isso também para os irmãos nessa noite, nesse momento que estamos vivendo, que estamos passando. Às vezes você está sofrendo alguma outra dificuldade na sua vida. Não importa qual seja a dificuldade, mas não tenha medo. Somente na providência de Deus sobre a sua vida. Creia que Deus, aleluia, tem poder para mudar a sua situação, para mudar o seu quadro, porque Deus que faz a mudança, a transformação. E eu creio muito nas reviravoltas de Deus. Nós vemos que José era escravo e Deus o tornou governador. Davi era pastor de ovelhas, Deus o tornou um rei, aleluia, de uma nação grandiosa. Nós vemos que muitas outras vidas foram transformadas, pessoas que eram aleijadas, cegas, passaram a andar, passaram a enxergar, porque Deus é o Deus de transformação. Mas para que Deus transforme a sua vida, aleluia, é necessário que você creia. Mas, amado, eu vim para dizer para você, aleluia, não somente acerca das maravilhas, aleluia, dessas maravilhas que eu já disse aqui que Deus pode fazer na sua vida, mas eu vim para te dizer acerca da maior maravilha, aleluia. Eu vim para te dizer acerca do maior milagre, da maior bênção que Deus tem para a sua vida. Nesta noite eu vim para te dizer isso, que a maior bênção, o maior milagre, a maior vitória que Deus quer te dar é a salvação da sua alma.
Aleluias. Porque nós vemos que Pedro teve medo e ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Aleluias. Mas quando ele gritou, quando ele clamou a Jesus, Jesus estendeu a mão para Pedro e levantou Pedro. Pedro estava afundando. Talvez você está afundando, aleluia, você que está me assistindo numa vida de pecado. Talvez você está se afundando, aleluia, na frieza espiritual. Talvez você está se afundando, aleluia, nas armadilhas do inimigo, está se afastando da presença de Deus. Talvez o seu coração, aleluia, não arde mais a chama do Espírito Santo. Talvez você não sente mais o desejo de meditar na palavra de Deus. Talvez você não sinta mais o desejo de estar na casa de Deus, buscando a presença dEle. Talvez você, aleluia, acha que está vivendo uma vida que agrade a Deus, mas você faz somente a sua vontade e não faz a vontade de Deus. Talvez você ache que está perto de Deus, mas está longe. Aleluia. E eu vim dizer para você nesta noite que a fé para que a sua vida seja transformada, para que a sua alma seja salva. Aleluias. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, se você não crê no sacrifício de Jesus, porque Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te tornar melhor, Ele é o único que pode fazer você, aleluia, trazer o alívio para a sua alma, porque às vezes você está usando drogas, aleluia, bebendo graça, enchendo a cara para fugir dos seus dilemas, para fugir da depressão, para fugir dos seus traumas, aleluia, que você teve na sua infância, traumas que você vem carregando há muitos anos. Talvez você está bebendo, está se drogando, está se prostituindo, tentando preencher um vazio que há no seu peito. Mas eu digo a você que este vazio quem pode preencher somente o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo pode preencher esse vazio sobre a sua vida. Então pare e reflita agora, você está preparado, aleluia, para se encontrar com o Senhor Jesus? Porque nós estamos vivendo tempos incertos, a qualquer hora a morte pode bater a nossa porta. Eu não estou querendo te assustar, estou trazendo a realidade para você. E nós devemos estar preparados, aleluias, para estar na presença de Deus. Como está a sua fé? Aleluia, a fé é muito importante para que nós venhamos ser salvos. A fé é muito importante, aleluia, para que nós venhamos ser transformados. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, aleluia, Ele começa a nos regenerar. Ele começa a nos salvar. Mas se você não tem fé, Deus quer gerar essa fé agora em seu coração. Aleluias. Basta você pedir a Ele, com simples palavras. Peça a Deus neste momento, nesta hora, que acrescente fé sobre a sua vida. Aleluia. Que desperte a sua fé, para que você creia e toda a sua vida seja transformada. Louvado seja o nome do Senhor. E você desfrutará das bênçãos da salvação, da alegria verdadeira, da paz verdadeira, da bondade de Deus. Aleluia, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quero finalizar essa palavra, essa live, com o texto lá no livro de Tito, capítulo 2 e o versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quero ir mais adiante. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir e purificar para si mesmo o povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Glória a Jesus. Meus irmãos, a fé, aleluia, ela nos leva a buscar a Jesus Cristo. Mas o medo, aleluia, tem muitas pessoas que não se voltam para a tem medo da transformação, tem medo, aleluia, do que irá acontecer na vida dela. Eu falo isso por experiência própria, porque no início, aleluia, da minha caminhada, eu senti medo. Senti muito medo, aleluia, mas essa é uma estratégia do inimigo para nos paralisar, porque o medo, aleluia, ele nos paralisa. Aleluias. O medo, ele nos trava e nós não conseguimos realizar absolutamente nada. Tanto, aleluia, no âmbito espiritual quanto no âmbito social. Então não tenha medo. Tenha fé em nome do Senhor Jesus. Quando bater a sua porta, peça para Deus, aleluia, converter esse medo em fé.
que a sua fé seja maior do que o medo e que a mudança aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus? Pai, neste momento eu apresento todas essas vidas, Senhor, que aqui estão conectadas, estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar em cada coração agora e acrescentar mais fé, Senhor, sobre cada vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, aleluia, renovar aqueles, meu Pai, aleluia, que estão desfalecendo na fé. Que estão, meu Pai, aleluia, sendo pela frieza espiritual, pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade. Que nesta hora o Senhor venha neutralizar toda a obra do inimigo, Senhor, contra o teu povo. O Senhor venha acrescentar mais fé sobre os nossos corações, para que nós venhamos crer na tua providência, no teu poder, para que nós venhamos crer, meu Pai, na salvação, aleluia, que o Senhor nos outorgou. Abençoa cada um, Senhor, de maneira poderosa, abençoa cada família. Protege, Senhor, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego todos em tuas mãos, em nome do Pai e do Filho de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos de volta, se assim o bom Deus nos permitir, com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui. Nós estamos à disposição para estar te ajudando, aleluia, em tudo aquilo que for espiritual, em tudo aquilo que for, aleluia, de bom proveito para a sua vida. Vamos estar te ajudando, em nome de Jesus. Pastor Edvânio aqui, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.